No momento em que nasceu, você assinou um contrato com o grande irmão. Contrato esse que você nunca leu, nunca discutiu e nunca teve a opção de recusar. Um contrato que define o que você pode ou não fazer, o que você pode ou não dizer, o que você pode ou não pensar. Contrato esse que define o quanto do que você ganha é realmente seu, porque ele controla o seu dinheiro. Metade de tudo que você ganha pertence ao grande irmão. Ele te obriga a pagar taxas todo santo dia e sabe exatamente o que sai e o que entra da sua conta bancária. Nesse contrato, a educação dos seus filhos não cabe a você, pois o grande irmão faz questão de educá-los. Também está explícito que, se o grande irmão travar guerras contra seus inimigos, é seu dever entregar a sua vida e a vida de seus filhos para proteger e defender os interesses dele. E suas propriedades devem ser taxadas todo santo ano, assim como seus carros. E se não pagar, bom, já sabe, né? Sendo assim, os seus filhos pertencem ao grande irmão. O seu dinheiro pertence ao grande irmão. E sua liberdade, adivinha, pertence também ao grande irmão. Nada disso é totalmente seu. E se você se negar a cumprir um único dever incumbido a você nesse contrato, bom, vai passar alguns anos atrás das grades. E aí, aristocrata, tu se lembra de ter assinado esse contrato e negociado esses termos? Não? Bom, isso é estranho porque você vive sobre eles, não é? Bom, então já que não se lembra, fica comigo, porque no vídeo de hoje a gente vai abrir esse contrato e analisar se essa troca, liberdade por segurança, é realmente boa ou a gente está sendo escravizado sem nenhuma compensação justa. Mas calma, que esse não é nenhum tipo de conspiração maluca ou discurso ideológico raso de direita ou esquerda. Não, nada do tipo. A minha intenção aqui é abrir esse contrato e analisar se realmente faz sentido essa troca. Porque muitas vezes a gente cresce e o Estado tá tão presente nas nossas vidas que a gente se acostuma. A gente normaliza uma coisa que parece estranha ou que parece não tão boa. Então, hoje, eu não vou falar sobre esquerda ou direita, ou o que é certo e o que é errado na política. Eu quero analisar o Estado mais profundamente e descobrir se vale ou não a pena entregar a nossa liberdade pela segurança que supostamente ele entrega. Mas para entendermos melhor esse contrato, é necessário voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, voltar muito no tempo. Para uma época em que não existia Estado. Leis, burocracia chatas, governos, presidentes, ordem, deputados, criando leis, não. Era você por você, vagando na selva, caçando e plantando e vivendo da sua arte. Liberdade total e irrestrita. Parece um paraíso, né? Mas na prática não era tão legal assim, porque liberdade total também implica irresponsabilidade total. Então, se alguém tomasse o que é seu, te roubasse, por exemplo, você não teria a quem recorrer. Não teria 190 para você ligar e falar, olha, alguém me roubou. Não, isso não existia. Não existiam leis, não existia ordem, não existia justiça. A única lei que operava nesse mundo era a lei do mais forte, onde o mais forte faz as leis. E nesse mundo sem leis, sem Estado, não havia previsibilidade. Tudo era volátil, tudo poderia mudar a qualquer momento. Não era possível construir algo a longo prazo, não era possível planejar. Não, isso não existe. Porque tudo que era seu poderia ser tomado de você a qualquer momento. Então não tem como planejar a longo prazo num cenário como esse. Porque não havia leis, não havia segurança, não havia previsibilidade. É a palavra-chave aqui. Então, a humanidade fez o que faz de melhor. Se multiplicou. E aí surgiram as famílias nucleares, compostas por pai, mãe, filhos, e depois os clãs, que era a união de várias famílias, e depois as tribos, que era a união de vários clãs, e depois os reinos, que era a união de várias tribos, e então, por último, os impérios, que era a união de vários reinos. E cada um desses grupos necessitava de uma única coisa em comum: ordem. E quanto maior for o grupo, mais difícil será a tarefa de estabelecer ordem. Quanto maior a população, mais difícil é ordená-la. Mas no caso das famílias nucleares, era mais fácil. Era o pai quem ordenava os filhos, quem dava ordem na casa. Já nos clãs, era o grande patriarca, o ancestral em comum de todos eles. E nas tribos, era o chefe tribal, ou alguém de liderança. Já nos reinos, eram os grandes reis, famosos reis. Nos impérios, os grandes imperadores. E quanto maior for esse grupo, reinos, impérios enormes, maior será o poder do líder sobre o cidadão individualmente. Porque é muito difícil conter grandes populações. E para que isso seja feito, é necessário que o líder tenha cada vez mais poder sobre o cidadão individualmente. De modo que quanto maior a população, menor é a liberdade do indivíduo em especial. E a intenção desse poder, é claro, é estabelecer ordem. Essa é a palavra-chave desse vídeo.
ordem. É fácil estabelecer ordem em famílias pequenas, nucleares e talvez até nos clãs. Mas o que dirá das tribos? E dos reinos? O que dirá dos impérios? E aí, senhores, começa o grande problema do cidadão moderno dos estados atuais. Porque, seguindo essa lógica de que quanto maior o grupo, mais difícil é ordená-los, e quanto mais difícil é ordená-los, maior deve ser o poder concentrado na mão do líder, então, o que diremos das sociedades atuais? Com não algumas milhares de pessoas ou alguns milhões de pessoas, mas com 8 bilhões de pessoas. Como ordená-la sem que o poder do Estado seja gigantesco sobre o cidadão? E é aí que a coisa começa a ficar desconfortável, porque se o imperador já era muito poderoso em relação ao simples soldado, já tinha muito controle, qual o nível de controle os atuais estados têm sobre o cidadão moderno? A resposta? Gigantesco. É tão grande que você nem percebe mais. Porque ele não aparece mais como imposição direta, como eram os grandes imperadores há séculos atrás. Hoje, o Estado aparece como sistema, como regra. O Estado está no seu dinheiro, o Estado está nas suas negociações de trabalho, na CLT, por exemplo. O Estado está no que você publica na internet, regulando suas redes. O Estado está na educação dos seus filhos, através de escolas. O Estado está no seu casamento. É ele quem define se você é ou não casado. O seu Estado civil não é decidido por você. O Estado civil, legalmente, o seu Estado civil, legalmente, é decidido pelo Estado. É ele quem autoriza se você é casado ou não, se você se divorcia ou não. É ele quem define a quem pertence a guarda dos seus filhos. É ele quem define o quanto do seu dinheiro é realmente seu e o quanto você paga de imposto. É ele quem define o quanto dos seus investimentos serão taxados. O Estado está em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os ambientes, vigiando, atento, pronto para te dar ordens, pronto para te taxar. Atualmente é a ele, e não a um grande rei, um grande imperador, a quem você deve submissão. Hoje, o nível de controle é tão grande que o cidadão moderno não pode sequer comprar uma bala sem que o Estado não saiba quando foi, quanto foi a bala, quando você comprou e aonde, com quem, de quem você comprou. Hoje, o cidadão moderno nasce marcado com um número de identificação, com CPF. É como na música do Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Hoje o Estado sabe tudo sobre você, a sua idade, o seu tom de pele, o seu sexo, o seu estado civil e o seu CPF. Ele te marcou, colocou um número em você, um código de barra para te identificar na multidão. E aí, meu caro aristocrata, valeu a pena esse contrato? Você faria esse acordo de trocar a sua liberdade restrita, poder falar o que quiser, pensar o que quiser, fazer o que quiser, a sua liberdade, a liberdade sobre o seu dinheiro, a autoridade sobre os seus filhos, a autoridade sobre sua mulher, sobre o seu casamento? Você gostou de trocar isso por segurança, previsibilidade, leis, ordem, justiça estatal? Gostou? Você faria esse acordo? Tá, eu vou aliviar pra você. Vamos deixar alguns dos maiores filósofos da história da humanidade responder essa questão por você. Segundo Thomas Hobbes, em Leviatã, qualquer governo é melhor que a ausência de governo. O despotismo, por pior que seja, é preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil generalizada e do medo permanente da morte violenta. E Jean-Jacques Rousseau também argumenta em seu livro Contrato Social. Olha o que ele diz. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, a si mesmo e permaneça tão livre quanto anteriormente, tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. Bom, essa é a opinião de Rousseau. Mas existem alguns filósofos, principalmente libertários, economistas libertários, que discordam disso. E é o caso do Murray Rothbard, que diz: a tributação é roubo, pura e simples. O Estado é uma gangue de ladrões em grande escala. E também temos o caso de Lysander Spooner, que diz: nenhum homem pode ser obrigado a apoiar um governo ao qual ele não tenha consentido. E Hope também argumenta em seu livro A Democracia, o Deus que Falhou: o Estado é uma instituição de agressão contínua contra os direitos de propriedade. E como bem coloca lá ele, David Friedman, em Engrenagens da Liberdade, a questão não é se precisamos de governo, mas se precisamos de um monopólio de governo. E para aqueles que acreditam em Estado mínimo, também alerta Milton Friedman: nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. E no meio disso tudo, duas visões completamente antagônicas. De um lado, a defesa pela liberdade, pela autonomia do indivíduo, liberdade econômica, liberdade individual, o indivíduo no centro. E do outro, imposição, coerção, o bem do coletivo em primeiro lugar, ordem, justiça, lei, Estado presente, forte.
defendendo e protegendo a todos. Mas não vai ser Rousseau, não vai ser Hobbes, não vai ser Hope, não vai ser Friedman. Vai ser você, aqui nos comentários, que vai decidir qual visão de mundo é melhor. Imposição, coerção, em prol de um coletivo mais forte, mais ordenado, ou liberdade, autonomia do indivíduo, que faz mais sentido. O que você acha? Comenta aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários. E comenta aqui, que eu vou ler o seu comentário. Porque no final, meu caro aristocrata, é você quem vai viver sua vida. É você quem vai sofrer as consequências positivas ou negativas, enfim. É você quem vai viver sua vida. Então, qual que é a melhor forma de governo? Dar mais liberdade pro indivíduo ou mais coerção em prol do coletivo? E aristocratas, por hoje é isso. Me encerro por aqui. E ó, eu vou deixar todos os links de todos os livros que eu citei aqui nesse vídeo aqui na descrição para vocês comprarem lá na Amazon, tá bom? Ó, se vocês querem uma forma de apoiar o canal e ler bons livros, investir bem o seu dinheiro, compra o livro aqui embaixo na Amazon, que eu recebo uma pequena parcela de comissão dos livros comprados. Então é uma forma de você apoiar o canal se você gosta dessa iniciativa e ler bons livros. Fico por aqui e aristocratas, nos vemos no topo.